Oi, pessoal! Na videoaula dessa semana, nós vamos estar abordando o tema evolução, abordando aí a evolução dos primatas e dos humanos. Então, se você tem interesse, vem comigo acompanhar essa videoaula e saber mais sobre o que é evolução e como se deu a nossa evolução e a evolução dos primatas. Então, quando a gente fala de primatas, a primeira ideia, o primeiro animal que vem à cabeça normalmente são os macacos. Mas existem outros animais, incluindo seres humanos, que são classificados como primatas. Os primatas, eles fazem parte da classe mamália e eles têm o corpo coberto por pelos e os filhotes são alimentados pelo leite que é produzido pelas mamas das fêmeas. Mas apesar de apresentarem certas semelhanças, o que diferencia os primatas dos demais mamíferos? E o que características que incluem os seres humanos dentro dos primatas? São questões que nós vamos debater nessa aula de hoje. Mas o que nós e os nossos primos temos em comum? Talvez você já tenha ouvido falar de que ou já tenha se deparado aí com a afirmação de que o ser humano ele é descendente dos macacos. Muitas pessoas atribuem essa ideia a um cientista chamado Charles Darwin, mas ele nunca chegou a fazer essa afirmação. O que o Darwin propõe na verdade, é que os macacos e os humanos, eles apresentam um ancestral recente em comum, que coloca tanto os macacos como os seres humanos no mesmo grupo que é o grupo dos primatas. Apesar do conhecimento científico atual, falar sobre o nosso parentesco com os macacos ainda gera muita polêmica, pois para muitas pessoas parece ofensivo dizer que nós somos aparentados com esses animais. Algumas pessoas consideram que o ser humano é o único e especial e, portanto, só poderia ser criado por uma forma divina. Então, de acordo com esses pensamentos evolucionistas atuais, os macacos e os seres humanos, eles tiveram um ancestral em comum e é a partir dele do qual eles evoluem independentemente. As evidências científicas apontam que um grupo de chimpanzés é mais aparentado com os seres humanos. E há evidências sobre o período em que esses seres humanos e chimpanzés se separaram em seus caminhos evolutivos, ou seja, nos momentos ali que eles divergiram. Possivelmente isso teria acontecido ali há cerca de 6 milhões de anos atrás. Algumas características dos primatas são os polegares em posição aos demais dedos das mãos, cuidado dos pais com a prole, ou seja, cuidado parental, visão binocular tridimensional. E, além disso, eles têm um cérebro bastante desenvolvido, proporcionalmente grande em relação ao tamanho do corpo. E a inteligência existe também em outros animais e se desenvolve muito no grupo dos primatas. E aí existem evidências científicas que apontam que o grupo dos primatas tenha surgido há cerca de 70 milhões de anos a partir de pequenos mamíferos insetívoros, ou seja, eles consumiam insetos, de hábitos noturnos semelhantes aos musarañas atuais. Mas e aí, quando foi que o homem apareceu na história evolutiva? A origem da espécie humana ela é um assunto muito polêmico. Os registros fósseis eles são um pouco escassos e os pesquisadores têm apenas 5.000 exemplares fósseis distribuídos pelo planeta. Então, a hipótese atual é que os ancestrais do ser humano já apresentavam condições, bipedalismo, ou seja, caminhavam sobre as duas pernas, uma forma de se locomover ereto ou semi-reto, sobre essas duas pernas. Essa forma de locomoção bípede teria promovido a liberação das mãos, permitindo que os machos começassem a coletar alimento, né, para
para alimentação, eles poderiam escolher os machos melhores, provedores, e assim ter mais cuidado com as proles, já que cuidado parental é uma característica ali do grupo. E com base nesses registros fósseis, os cientistas levantam a hipótese sobre algumas transformações pelas quais os ancestrais dos seres humanos passaram tanto na estrutura do organismo quanto no desenvolvimento das habilidades aí, da inteligência, do modo de viver, isso ao longo do tempo. Então, há uma tendência no aumento de volume do crânio e desenvolvimento maior do cérebro. Há um início do uso de ferramentas simples, como pedras para lascar, cortar os alimentos, lanças de madeira para caçar, o fogo, que foi uma aquisição muito importante, que foi a principal proteção que eles obtiveram contra os predadores na caça, que também auxiliou para o preparo de alimentos. A migração é outro fator, porque eles começaram a migrar por longas distâncias, que ocasionou na colonização de diversos locais, partindo inicialmente da região da África e migrando para a Ásia, Europa, Austrália e América, principalmente em busca de alimentos e de recursos. Então, com todas essas aquisições, vai havendo um progressivo desenvolvimento. O sistema nervoso ele levou à criação de um desenvolvimento de linguagem simbólica, a associação de objetos a acontecimentos simbólicos se tornaram cada vez mais elaboradas, o que cria todo esse sistema de linguagem desenvolvida que a gente tem para a comunicação. Essa linguagem simbólica, ela vai permitindo que o pensamento pudesse se relacionar aos acontecimentos do passado, à existência ali de uma memória, a relação desses acontecimentos do passado com o presente, começando a construção ali de uma cultura humana, a criação ali real de uma sociedade. E aí, a partir daí, que o homem ele vem ocupando e se modificando e modificando o espaço, o ambiente em que ele está vivendo e as suas relações com as demais espécies. Agora vamos falar um pouco sobre a história da evolução das espécies até os Homo sapiens. A gente vai dividir as etapas da evolução humana em alguns períodos. O primeiro é o pré-Australopithecus. Essas primeiras espécies, elas vieram logo após a separação do grupo que originou os humanos e os chimpanzés, os hominídeos e os chimpanzés, né? E a sua principal característica era o modo de vida arborícola. O registro fóssil remonta a algumas espécies desse período. Uma delas é a Sahelanthropus techadensis, foi um fóssil encontrado no continente africano, pertencente a uma espécie de primata. Ela é uma espécie que já possuía uma postura bípede e é o mais antigo ancestral dessa linhagem humana. Outro fóssil encontrado foi do Ororion tugenensis, fóssil que foi encontrado na Quênia, também já apresentava essa postura bípede. E os cientistas acreditam que essa espécie viveu há 6 milhões de anos atrás. Temos também Ardipithecus ramidus e Ardipithecus cadabra, que foram fósseis encontrados na Etiópia. Essas espécies, elas também permanecem essa postura bípede. E os cientistas acreditam que o gênero Ardipithecus ele foi um ancestral dos Australopithecus. Já os Australopithecus, eles vão ser os primeiros hominídeos pertencentes ao gênero Australopithecus. Eles constituem um grupo bem diversificado e que foi assim um grupo bem sucedido. As principais características dele eram a sua postura ereta, locomoção bípede, dentição primitiva e mandíbula mais semelhante à que nós temos hoje.
foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo, o que permitiu aí uma expansão para outros territórios, né? Além da redução da musculatura da face, no qual eles já podiam cozinhar alimentos, isso causava um amaciamento, né, dessa carne e tudo mais, do alimento. Nós temos o Australopithecus africanos, que foi o primeiro fóssil de Australopiteco encontrado, provavelmente habitou a Terra no período de 2,8 a 2,3 milhões de anos atrás. Outros fósseis de Australopithecus também foram encontrados. Algumas espécies são o Australopithecus afarensis, Australopithecus robustus e o Australopithecus boisei. E acredita-se que muitos Australopithecus tenham coexistido competindo entre si, e todas essas espécies aí acabaram sendo extintas, porém uma delas teria sido o ancestral do gênero Homo, que vai dar origem aos Homo sapiens. Por fim, né, vamos falar justamente os nossos parentes mais próximos. O gênero Homo. Com a extinção da maioria dos Australopithecus, ela possibilitou o surgimento de uma nova linhagem, que foi a linhagem do gênero Homo, que se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. Além disso, esse gênero apresenta algumas adaptações evolutivas, como o bipedalismo. Nós temos o Homo habilis, que atualmente, com estudos fósseis, é mais aceito considerá-lo como um Australopithecus, sendo o Australopithecus habilis. Essa espécie viveu por 2 milhões a 1,4 milhões de anos atrás. Temos o Homo erectus, que é uma espécie que se destacou aí pela fabricação de instrumentos, utensílios de pedra, madeira, pele e ossos. Eles eram um grupo que saíram ali da África e alcançou a Europa, a Ásia e a Oceania. Temos o Homo neanderthalis, que é conhecido por neandertais. Ele tinha um corpo adaptado para o frio, né? Tinha ausência do queixo, tinha uma testa baixa, as pernas eram arqueadas e o cérebro era maior que os dos seres humanos atuais. Os neandertais, eles apresentavam comunicação verbal rudimentar, uma organização social e sepultamento de mortos. Esse grupo conviveu com os primeiros homens modernos. Atualmente, acredita-se que esse homem moderno ele tenha surgido na África entre 3.500 a 2.000 anos atrás, a partir de linhagens do Homo ergaster. E aí agora vamos passar para o homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens, que é a denominação científica do homem moderno, sendo uma espécie de Homo sapiens. A principal característica do homem moderno comparado com os seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Além disso, observa-se a capacidade de raciocínio, comunicação e a inteligência, o desenvolvimento do sistema nervoso, que é muito importante para isso. Bom, pessoal, esse foi um resumão de como que foi a evolução dos primatas e dos seres humanos, para que vocês tenham uma noção aí de evolução, de como se organizou mais ou menos a nossa história evolutiva, baseada aí nos registros fósseis e no que os cientistas têm proposto para a nossa história. Espero que vocês tenham entendido. O link para a resolução das questões vai estar aqui abaixo do vídeo. Responda as questões, acompanhe os nossos vídeos e conteúdos e até a próxima!